É isso, todos sabemos que a Mãe Natureza é sábia. Se ela abençoa alguma criatura com uma particularidade diferentona, deve fazer sentido, certo? Bem, sim, mas algumas fotos podem fazer você se perguntar se a evolução seguiu o caminho errado. O desenho natural das cobras permite que elas engulam um rato inteiro, mas em alguns casos, essa habilidade pode se virar contra elas. Sim, as cobras podem de fato engolir a si mesmas. Os cientistas acreditam que elas fazem isso principalmente por causa de estresse, cativeiro, regulação da temperatura, fome ou doença. A serpente é bastante indefesa nessa situação. Se ela não conseguir ajuda a tempo, os sucos digestivos podem começar a corroer a cauda engolida. Portanto, se alguma vez você pegar sua cobra de estimação fazendo isso, tente pará-la. Ou leve-a ao veterinário. Ok, eu sei que você está se perguntando sobre as presas. Será que uma cobra venenosa é imune ao próprio veneno? Bem, se a cobra o digerir, tudo bem. Proteína é um componente primário no veneno. Além disso, ele é excretado pela glândula na boca da serpente. Portanto, não importa a quem a cobra morda, é provável que ela beba um pouco do próprio veneno. A única maneira de uma serpente realmente sofrer com seu próprio veneno é mordendo-se diretamente no vaso sanguíneo. Nesse caso, ela experimentará a mesma reação que qualquer outro animal. Você acha que seu cabelo está num dia ruim? Olha só esse cara. Chris era um carneiro merino australiano que se tornou uma celebridade em 2015 após ter sido descoberto na natureza. Os fazendeiros o tosaram e ganharam quase 41 quilos de lã. Quando o animal foi encontrado, ele carregava mais de 5 anos de lã no corpo. Mas Chris pertencia à raça ovina doméstica, que precisava ser tosqueada regularmente. Caso contrário, o animal corre grande risco de ferimentos e infecções. Portanto, a vida dessas fofuras depende diretamente da ida ao cabeleireiro. Vamos falar de chifres? Bovinos, caprinos e muitas outras espécies usam orgulhosamente esse acessório não só pela moda, mas também como uma arma para batalhas brutais. Se você perguntar diretamente a esse carneiro quantos anos ele tem, provavelmente ouvirá algo como bé. Mas se quiser uma resposta mais precisa, você pode contar o número de anéis nos chifres dele. O maior e mais escuro anel geralmente marca o 4º aniversário, quando o carneiro amadurece o suficiente para acasalar. Embora os chifres de animais possam parecer muito resistentes, na verdade a maioria é feita de queratina. É a mesma proteína que constrói os pelos e as unhas humanas. Os chifres nunca param de crescer, assim como nossos próprios pelos, e eventualmente podem encaracolar em formas realmente extravagantes, fazendo com que essas armas se voltem contra seus donos. É assim que um chifre de carneiro Wiltshire se parece quando é jovem. Mas à medida que os anos passam, os chifres normalmente se encaracolam, invadindo seu rosto. E enquanto a maioria cresce de forma inofensiva, alguns chifres podem terminar perigosamente perto da cabeça das ovelhas. Esse carneiro, por exemplo, está tendo má sorte, para dizer o mínimo. Seu chifre cresceu lentamente até se tornar parte de seu próprio crânio. E, bom, o final não deve ter sido legal. É claro que isso dificilmente teria acontecido em uma fazenda, porque as pessoas teriam feito um corte de chifre preventivo. Mas, infelizmente, na natureza, os animais não podem usar os serviços de um cabeleireiro. É por isso que eles usam pedras e galhos para esfregar e triturar seus chifres a fim de mantê-los seguros, assim como os humanos fazem quando cortam suas unhas. A genética defeituosa não é a única razão para a distorção do chifre. Quando os machos dessas espécies querem lutar pelo domínio, começam a dar cabeçadas para mostrar uns aos outros quem é o macho alfa que manda no pedaço. Essas batalhas podem quebrar o chifre, fazendo-o crescer em ângulos estranhos e perigosos. Quanto mais extravagante for a forma original dos chifres, mais problemas sua fratura pode causar. Este pobre-cudo africano é um exemplo. Felizmente, em alguns casos, o crescimento ilimitado das partes do corpo pode ser bom para o animal. Basta dar uma olhada nesses sorrisos adoráveis. Se por acaso você quebrar seu próprio dente molar, seu dentista provavelmente diria que isso é irreversível e te ofereceria um implante. Mas se uma alpaca quebra seus dentes frontais, tudo o que ela precisa fazer é esperar. Embora esses animais não tenham dentes superiores, seus dentes inferiores crescem constantemente durante toda a vida. E eles podem parecer bastante assustadores quando ficam muito longos. É por isso que alguns agricultores preferem cortá-los de vez em quando, assim como os donos de pets cortam as unhas de seus gatos ou cães. As lhamas são tão parecidas com as alpacas que muitas pessoas confundem essas duas. Mas a diferença significativa entre elas é que os dentes frontais das lhamas estão envoltos em esmalte. É por isso que, ao contrário das alpacas, elas não têm a superpotência do crescimento sem limites. Que pena!
Ao contrário dos chifres de queratina, os chifres de veado são feitos inteiramente de osso. Tipicamente, crescem chifres somente nos cervos machos, chamados de veados. Muito raramente as fêmeas também podem desenvolvê-los, e isso acontece em razão de um grave desequilíbrio hormonal. É o equivalente a uma barba de veado em uma fêmea humana, que às vezes pode parecer devido a várias doenças. Os cervos adultos crescem e perdem seus chifres anualmente, o que coincide com a época de reprodução. No início, seus chifres são cobertos de veludo, uma pele protetora com vasos sanguíneos. Mas quando o chifre está totalmente desenvolvido, os cervos se livram do veludo, assim como as cobras trocam de pele. Embora esse processo não prejudique os cervos, ele pode parecer bastante assustador. Uma vez que os chifres novinhos em folha estejam prontos, os veados começam a lutar com outros machos pela atenção das fêmeas. Normalmente os veados mal comem ou dormem durante essa competição. E se você já questionou se os chifres de 2 cervos podem ficar presos um no outro, a resposta é sim. Cada veado corre o risco de acabar preso ao seu próprio rival em vez de ter uma noite romântica com uma veada fêmea. Que chatice! Além disso, todos os traumas que o cervo recebe durante o acasalamento podem influenciar o crescimento de chifres adicionais se nervos específicos forem danificados. Os chifres podem se desenvolver em ângulos distorcidos por causa de falhas genéticas. Algumas mutações podem até mesmo fazê-los crescer de forma monstruosa. Este cervo azarado mal consegue mover sua cabeça sem perder o equilíbrio. Além disso, se um veado quebra uma perna, seu corpo pode acelerar a cura sacrificando o material ósseo e sanguíneo de um dos chifres. E assim, esse chifre ficará mais fino e mais fraco. E por falar em extensões faciais, não podemos nos esquecer das presas. Por favor, conheça a babirusa da Indonésia. Esse antigo javali surgiu pela primeira vez há mais de 35 mil anos. É fácil confundir essas presas grandes com chifres, mas na verdade são caninos superiores. Eles tendem a perfurar a pele do rosto do javali à medida que ele amadurece. Os cientistas acreditam que essas presas intimidadoras evoluíram como uma ferramenta para proteger os olhos e a garganta, enquanto os animais lutavam com outros machos na época do acasalamento. Mas esse desenho não parece muito cuidadoso. Se um javali macho não desgastar suas presas regularmente, elas podem acabar se enrolando em volta de seu próprio crânio, o que pode cegá-lo ou coisa pior. E se eu lhe dissesse que os cascos podem crescer fora de controle, assim como os chifres? A evolução levou milhões de anos para transformar o dedo médio do pé dos animais em casco. E assim como as unhas dos pés, os cascos tendem a crescer e a encaracolar em formas assustadoras se não forem cortados regularmente. Quando burros ou cavalos não têm a chance de desgastar seus cascos naturalmente caminhando sobre superfícies duras, esses cascos tendem a crescer em excesso. Isso faz com que os animais caminhem sobre as bolas dos seus pés e estiquem demais os tendões, o que pode resultar em dor e perda óssea. E, eventualmente, eles podem perder a capacidade de andar. Portanto, se alguma vez você encontrar um cavalo com cascos assim, considere chamar especialistas para uma sessão de manicure de emergência. Talvez uma das perguntas mais óbvias feitas em relação ao mundo submarino seja: um peixe pode se afogar na água? Sim, pode. Embora as brânquias sejam um presente incrível da natureza, ainda há muitos fatores que podem privar um peixe de uma respiração saudável. Quando o nível de oxigênio na água é muito baixo, os peixes começam a ficar sufocados, mas isso acontece muito raramente na natureza. O déficit de oxigênio é em geral um problema em aquários que não são lavados e reabastecidos com frequência. Além disso, parasitas, doenças e um desequilíbrio geral nos componentes da água podem causar o afogamento dos peixes. Essa é a minha deixa para ir embora. Até a próxima! Um dos mitos mais comuns sobre animais é que os ratos amam queijo. Isso surgiu muito tempo atrás, provavelmente naquela época em que as pessoas começaram a guardar comida. Como os ratos eram visitantes regulares das casas de humanos, estavam sempre em busca de alimentos que pudessem comer. As pessoas costumavam guardar os grãos em potes de vidro. Elas também mantinham as carnes penduradas lá em cima. Mas os queijos sempre ficavam na prateleira, virando um alvo fácil para visitantes indesejados como os ratos. Então, eles comiam queijo porque não conseguiam ter acesso a nada melhor. Mas um rato certamente optaria por um chocolate ou outra coisa doce em vez de um queijo. O bichinho sabe apreciar o que é bom. Os flamingos não ficam em pé na água com uma perna só para não pegar um resfriado. Eles fazem isso para não cansar as duas pernas. É exaustivo para nós humanos nos apoiar em uma perna só, mas para eles, essa é a posição mais estável possível, considerando a anatomia diferente dessa ave. Essa pose não requer nenhum trabalho muscular. Nossa, que inveja!
Um dos mitos mais antigos e famosos por aí é que os avestruzes escondem suas cabeças dentro do chão toda vez que sentem medo. Muito tempo atrás, pesquisadores pensavam que os avestruzes não eram muito inteligentes, pois enterravam suas cabeças no chão, ignorando o fato de o corpo enorme deles continuar descoberto, à vista de todos. Na verdade, os avestruzes fazem isso quando querem engolir areia e pedregulhos para acelerar a digestão, ou apenas para virar os ovos que deixaram em seus ninhos. Mesmo assim, eles não enterram suas cabeças, apenas as aproximam do chão. Caso contrário, com a cabeça enfiada no chão, essa pobre criatura não conseguiria respirar. Não tem por que achar que o avestruz é uma ave medrosa. Assim como outros animais, ele foge quando se sente ameaçado. Mas em alguns casos, ele lutará e se defenderá, como um Angry Bird. Qual é a maior coisa que uma baleia azul consegue engolir? Bem, estamos falando do maior animal que já habitou nosso planeta. Ela pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar 200 toneladas. Seu coração é do tamanho de um carro e sua língua tem o peso de um elefante. É fácil imaginar uma baleia azul engolindo carros, pessoas e até navios pequenos, mas isso é impossível. A maior coisa que ela consegue engolir é uma laranja. Sua garganta é do tamanho de um prato pequeno de salada. As baleias se alimentam de peixes pequenos, plânctons e crustáceos marinhos. Então, não precisam de uma garganta grande. Nós não conseguiríamos sobreviver ao suco gástrico que fica no estômago delas. Ele daria fim aos nossos corpos em questão de 15 segundos, o mesmo tempo durante o qual sobreviveríamos no espaço sideral sem nenhum traje espacial. Então, não abuse da sorte. Os camelos não guardam água em suas corcovas. Estamos falando de animais com uma resistência extraordinária a condições climáticas extremas. Eles conseguem passar até 8 ou 10 dias sem tomar água. Mas não por terem uma reserva escondida nas costas. É porque quando têm a oportunidade de beber, eles engolem 189 litros de água de uma vez só. Eles usam grande parte dessa água para repor 30% de seu peso corporal, que eles perdem por causa da desidratação. Então, perdem muita água, mas a recuperam rapidinho. Nas corcovas, eles depositam a gordura, mas não para produzir água. O oxigênio que os camelôs precisam inspirar os faria perder muita água, pois evaporaria através de seus pulmões. É por isso que eles usam a gordura como uma fonte nutricional de energia. Isso os ajuda a sobreviver em regiões áridas e a períodos de escassez. Tamanduás não sugam formigas com seus narizes. Isso é mito. Eles não saem por aí aspirando o chão com seus narizes compridos. Eles têm línguas muito compridas. As dos tamanduás bandeira podem atingir mais do que meio metro de comprimento. Ela tem formato de fio de espaguete e é coberta por pequenos ganchos e uma saliva pegajosa que prende as formigas, até 160 por minuto, o que significa que eles comem cerca de 20 mil insetos em um único dia. Eles abrem formigueiros usando suas garras e depois fazem o resto do serviço usando a língua. Eles não têm dentes, então apenas engolem todos os insetos que pegam. Os filmes podem ter dado a você um falso senso de segurança em relação aos dinossauros. Não, ficar quietinho, feito estátua, não o salvaria de um furioso Tiranossauro Rex que estivesse em seu encalço. Não é verdade que esse monstro enxergava mal. Ele pode ter enxergado melhor do que as aves de rapina de hoje. Os Tiranossauro Rex tinham uma excelente percepção de profundidade, algo presente em alguns animais de hoje, como águias e falcões. Mesmo se por algum milagre o T-Rex não visse você, ou pensasse que você é apenas um arbusto ou outro objeto ali parado, ele tinha um olfato muito bom, então a melhor opção seria mesmo correr, pois um T-Rex não é tão veloz como os cientistas achavam, ou seja, de 53 km por hora. Considerando sua anatomia, eles conseguiam se movimentar a uma velocidade de 19 km por hora. Se corressem mais rápido, sofreriam alguma lesão óssea, mas isso não os impediu de dominar o mundo animal, pois havia um monte de dinossauros muito mais lentos que eles. Então, esses caras não precisavam se preocupar com comida. Outro mito diz que as corujas conseguem girar suas cabeças nem mais nem menos que 360 graus. O giro da cabeça dessa ave tem sim um limite, 270 graus para uma direção. Como elas conseguem girar 270 graus para a esquerda e para a direita, as corujas têm uma amplitude de movimento de 540 graus. Relaxa, se você tocar as asas de uma borboleta, ela não perderá sua capacidade de voar. Ela vai sobreviver, apesar de todos acreditarem no contrário. As asas das borboletas têm escamas. Quando você toca nelas, algumas escamas podem cair, mas isso não é tão ruim, pois elas costumam se soltar de forma natural. É justamente por causa dessas escamas que se soltam que elas conseguem escapar mais facilmente caso fiquem presas em teias de aranha.
O próximo mito já inspirou muitos filmes, livros e cenários de seriado de TV. Mas não, os lobos não uivam para a lua. Eles costumam uivar à noite, isso é verdade, mas porque é o período em que estão mais ativos. Eles também olham para cima enquanto uivam, por isso ajuda o som a viajar melhor pelo ar. Assim, outros lobos os ouvirão a 11 quilômetros de distância. É por isso que eles uivam, para se comunicar uns com os outros. Há um som específico para cada situação. Por exemplo, ajudar um lobo que perdeu sua matilha a encontrar o caminho de casa. A lua estava lá apenas como objeto decorativo enquanto os lobos se comunicavam. As girafas só precisam dormir meia hora por dia. Isso é outro mito. Elas dormem cerca de 4 horas e meia por dia. Isso não é incomum para espécies animais que são mais ativas durante o dia. Estudos também mostraram que as girafas geralmente se deitam para dormir menos de 11 minutos por vez. Muitas pessoas acreditam que as toupeiras são cegas. Esses pequenos mamíferos escavadores conseguem ver sim, só que eles enxergam bem mal e só se adaptaram a reconhecer a luz. Eles também são daltônicos. Quando estão em busca de comida e andando na escuridão debaixo da terra, essas criaturas se orientam mais pelo toque e olfato. As toupeiras têm o tato super desenvolvido, então sentem vibrações de qualquer atividade próxima. Isso ajuda a evitar o perigo ou a encontrar facilmente sua próxima presa, como piolhos de cobra, minhocas, centopeias e outros invertebrados. Elas são rápidas na escavação, tirando alguns centímetros de terra por minuto. No inverno, os animais hibernam, não porque está frio demais para saírem da toca, mas por não haver comida suficiente nesse período. Quando um animal está em processo de hibernação, frequência cardíaca, temperatura corporal, respiração e outras atividades metabólicas desaceleram significantemente. É assim que eles conservam energia. Esquilos, morcegos, tartarugas, cobras, todos hibernam durante o inverno, poupando energia para outras estações, quando estão mais ativos e podem pegar mais comida. Eu diria ursos também, mas eles não são verdadeiros hibernadores. Se tentar acordar um durante o inverno, quando se acredita que o animal está dormindo, você poderá se dar mal. Sim, eles desaceleram o ritmo, dormindo por períodos extensos de tempo. Mesmo assim, não dormem o inverno inteiro. Se ouvir barulho, ele acordará na hora, então é melhor ficar longe. Não acredite em mitos. As tesourinhas não botam ovos dentro de seus ouvidos. Elas não estão interessadas nesse lugar. Bem, pelo menos não há evidência alguma de que elas querem ir para lá. Esses insetos preferem ficar em locais escuros e úmidos, como debaixo de cascas de árvore ou na terra. Então seus ouvidos estão fora de cogitação. Você trabalha em uma grande reserva natural que abriga mais de 1000 espécies de animais. À noite, percorre o território em um jipe para ver se está tudo bem. A maioria dos animais está dormindo. De repente, você ouve gritos de macacos. Eles pulam de galho em galho. Uma manada de cavalos corre para fora da floresta. Eles também parecem preocupados. Você ouve muitos animais chorando. Parece que alguma coisa estranha e desconhecida acordou e horrorizou toda a reserva. Você vê um flash no céu noturno. É um meteorito e está vindo em sua direção. Você entra no carro, acelera e vai o mais longe possível. A pedra espacial cai bem na sua frente e joga seu veículo para o lado. Você desmaia. O meteorito caído emite uma estranha energia amarela. Você está inconsciente dentro do carro capotado. Todos os animais se acalmaram. Milhares deles se aproximam silenciosamente do meteorito. A energia emitida por ele envolve você e todos os animais ao redor. Quanto mais energia sai, menor se torna a pedra do espaço. Pela manhã, o meteorito se dissolve no ar. Absorveu os poderes dos animais e os passou para você. Você acorda na grama perto do carro, cercado por várias pessoas. São os funcionários da reserva e alguns caras de terno preto. Eles estudam a cratera no chão e perguntam o que aconteceu. Você conta sobre o meteorito e eles ordenam que você os acompanhe. Um deles o agarra com força pelo ombro. Você não gosta disso e quer se soltar. 2 homens de preto estão te segurando. Você fica com raiva e sente seus músculos aumentarem. Sua pele fica coberta de pelos. Você rapidamente afasta os homens e ruge. Suas unhas se transformaram em garras. Você recebeu os poderes de um urso. Agora você é tão forte e feroz quanto um urso. Agentes de preto o estão seguindo. Você foge para a floresta. Você quer ir mais rápido e sente sua coluna mudando de forma. Agora está correndo muito rápido, de 4. Você tem o poder da cheetah, o animal mais rápido da Terra. É incrível. Você pode usar sua mente para obter os poderes de qualquer animal. Você está se escondendo na floresta. Os agentes ficaram bem para trás.
Você ouve um helicóptero no céu. Ele liga um feixe de luz brilhante. Ah não, eles te viram. Através de um megafone, os agentes pedem que você pare. Mas você sabe o que o espera. Laboratórios, experimentos, vida em uma gaiola. Você já viu muitos filmes sobre isso, então não pretende desistir. Você corre para fora da floresta. Eles lançam dardos. Você corre rapidamente para um grande lago e mergulha direto. Guelras estão se formando em seu pescoço. É tão bom quando a água passa por elas. Uma teia cresceu em seus braços e pernas. Seus pés parecem nadadeiras. Suas pernas se fundem em uma grande cauda e agora você é uma morsa. Você nada rapidamente pelo lago e chega à praia do outro lado. Vários carros e motos estão circulando o lago para alcançá-lo. Há outra floresta à frente, mas ela é muito densa. Não há espaço suficiente para desenvolver uma grande velocidade, mas você pode obter a força de um macaco. Suas mãos ficam mais longas e seus dedos ficam mais fortes. Você pula em uma árvore, sobe até o topo e inspeciona a reserva. É preciso ir para o sul e chegar a uma pequena cidade para comer e beber. Você pula de um galho para outro. O helicóptero não pode mais vê-lo. Parece que você conseguiu escapar. Você desce para o chão. A fronteira da reserva está próxima, mas você tem que passar despercebido por uma ampla clareira. Depois de alguns segundos, seus dedos e unhas crescem. Você não vê nada. Cava o chão rapidamente e rasteja pelo túnel como uma toupeira. Depois de algumas horas, chega ao limite da reserva. Agora você tem que pular uma cerca alta. Suas pernas estão ficando fortes. Você pula como um canguru, mas não alto o suficiente, então cai no chão. O helicóptero voltou. Você obtém poderes de lagarto, fica com escamas pegajosas nas palmas das mãos, assim rapidamente escala a parede de concreto e pula para o outro lado. Você se encontra na grama alta. Agentes estão vindo de todos os lados. Você pensa em uma cobra. Seus braços e pernas se fundem com seu corpo. Agora você pode rastejar, então passar por todas as pessoas e se encontra na estrada. Você vê um carro ao longe, levanta a mão e pede que ele pare. Ah não, é o veículo dos agentes. Eles te cercam. O holofote do helicóptero está te iluminando novamente. Não tem para onde ir, mas você realmente não tem que ir. Suas roupas rasgam nas costas. Enormes asas crescem de suas omoplatas. Você sobe no ar. Está muito frio aqui, mas as pernas do seu corpo te protegem do vento. Ótimo, você pode voar. É incrível. Ai, você sente que alguém te beliscou por trás. É um dardo. Eles te acertaram. Você quer dormir e voar para baixo, então faz um pouso forçado perto de uma pequena casa de madeira. Os agentes estão correndo atrás de você. Você ganha os poderes de outro animal e desmaia. Algumas pessoas de preto estão vasculhando o território da casa, mas não te encontram. Talvez o dardo com a pílula para dormir não tenha funcionado. Depois de alguns minutos, eles vão embora. Enquanto isso, você está dormindo tranquilamente contra a parede da casa. No último segundo, você conseguiu obter poderes de camaleão. Você se fundiu com a parede e ficou invisível. Assim, dorme por algumas horas. A aurora irrompe. Um rover enferrujado entra no pátio. Um velho e um cachorro saem de lá. Ele corre atrás de você e começa a lamber seu rosto. O velho percebe que há uma pessoa invisível na frente dele. Você cai em si e conta o que aconteceu. Ele te dá comida e roupas limpas. Você agradece e vai embora. Agora é preciso deixar o país o mais rápido possível. Você está pensando em um morcego. Suas pernas ficam cobertas de asas e teias. Você tem presas. Você voa sem ver nada. Sua visão piorou, mas sua audição é simplesmente fantástica. Você tem poder de ecolocalização e pode emitir sons em alta frequência. Em algum lugar distante, houve um grito de uma pessoa familiar. Ah não, é aquele velho. Os agentes o atacaram. Você se vira e voa direto para a casa dele. Um dos agentes te vê. Ele está gritando de terror. Você pousa e ganha o poder de um tatu. Agora os dardos ricocheteiam no seu corpo. Você pensa em um rinoceronte. Seu corpo fica enorme e seu nariz fica mais comprido. Você acelera e derruba vários agentes. Então vira o carro deles, corre para dentro da casa e puxa o velho. Eles sobem suas costas, já que agora você é um cavalo, e juntos cavalgam para longe dali. Você alcança as montanhas. O velho parece cansado, mas grato pela aventura. Você não pode compartilhar da mesma alegria, pois não sabe como isso vai acabar. Então pede ao velho que se esconda enquanto você distrai os perseguidores. Você está pensando em um animal. Suas pernas e braços se transformam em cascos. Você pula em um penhasco como uma cabra na montanha.
Não podem te perseguir aqui, mas nesse momento o helicóptero aparece novamente. O agente está mirando um dardo em você. Espinhos crescem em suas costas. Você tem poderes de porco-espinho e solta alguns espinhos contra o agente. Isso o distrai por alguns minutos. Você se transforma em uma cobra e chega ao cume. Um puma pula em você do nada. Ele te arranha com suas garras. Você pensa em um leão e imediatamente obtém seus poderes. Então se levanta e rosna alto. O puma fica com medo e foge. O helicóptero está voando. Você acelera, pula de um penhasco e obtém os poderes do pássaro mais rápido do mundo, o falcão peregrino. Você mergulha em grande velocidade e aterrissa na floresta. Agora é preciso encontrar o velho. Você tem um nariz de cachorro e pode farejar para encontrar seu amigo. Nesse momento, pense em um excelente plano para parar essas pessoas de preto. Os animais são incríveis. Eles irradiam carisma, confiança e vitalidade. Aqui está um quiz pequenino que vai te ajudar a descobrir qual seu animal guardião e a adotar alguns de seus traços autênticos. Escolha suas respostas e não se esqueça de somar seus pontos para ver o resultado no fim deste vídeo. Escolha a paisagem de que mais gosta. A savana africana acrescenta 2 pontos ao seu total. Se tiver escolhido estas lindas flores tropicais, marque 3 pontos. As montanhas com neve não valem nenhum ponto. E a floresta de coníferas lhe dá 1 ponto. Aqui está a próxima pergunta. Você se sente conectado com os animais? Não mesmo. Claro! Bem, depende. Gosto mais deles do que dos humanos. A opção A lhe dá 1 ponto. Se tiver escolhido a B, marque 2 pontos. A resposta C vale 3 pontos e a D não vale nada. Como você se descreveria? Inteligente, bonita, sortuda, trabalhadora. A primeira opção acrescenta 1 ponto a seu total. Se tiver escolhido a B, 2 pontos. A letra C vale 3 pontos. E a resposta D não lhe dá nada. Escolha o céu e as nuvens de que mais gosta. Este delicado nascer do sol lhe dá 3 pontos. Se tiver gostado da tempestade, 1 ponto. Quem adora um romântico pôr do sol ganha 2 pontos. E a noite estrelada não vale nenhum ponto. O que você faria se visse uma aranha em sua casa? Eu gritaria e sairia correndo. Nada, eu a deixaria ir embora. Eu tiraria uma foto. Eu daria um nome para ela e seríamos melhores amigos. A opção A não lhe dá nenhum ponto. A letra B, 1 ponto. A resposta C vale 2 e a D, 3 pontos. De qual sabor você mais gosta? Salgado, doce, apimentado, neutro. Se tiver escolhido a primeira opção, marque 1 ponto. A resposta B não vale nenhum ponto. A C, 2 pontos. E a resposta D vale 3 pontos. Do que você tem mais medo? Dos meus próprios pensamentos, da escuridão, de fracassar, de insetos. A resposta A lhe dá 1 ponto. A letra B, 2 pontos. Se tiver escolhido a C, 3. E a última opção não vale nada. Você se sente um líder? Não, mas acabo assumindo essa função. Nunca, essa é a pior função de todas. Sempre gosto de ter tudo sob controle. Eu queria ter coragem para isso. A opção A vale 2 pontos. A letra B, 1. A opção C lhe dá 3 pontos. E a resposta D, 0.
Se pedíssemos ao seu melhor amigo para descrever você usando apenas um emoji, qual seria? Rindo, chorando, cara de paisagem, coração. A opção A lhe dá 3 pontos. A opção B, 0. A resposta C vale 1 ponto. E a opção D, 2. Você prefere trabalhar em equipe ou sozinho? Sozinho. Em equipe. Depende da tarefa. Prefiro trabalhar em dupla. Se tiver escolhido a opção A, acrescente 3 pontos a seu total. A segunda lhe dá 2 pontos. A terceira não vale nenhum ponto. E a última, 1 ponto. De qual gênero musical você mais gosta? Música clássica, funk, pop, rock. A opção A não vale nenhum ponto. A B lhe dá 3 pontos. A resposta C, 2 pontos. E a D, 1 ponto. Se pudesse realizar um único desejo, qual seria? Ser imortal. Me tornar muito bonita. Me tornar muito rico. Deixar todas as criaturas do universo felizes. A opção A lhe dá 0. A opção B, 2 pontos. A C vale 1 ponto. E a D, 3 pontos. Se você pudesse escolher apenas uma destas 4 profissões, qual seria? Bombeiro. Estou pronto para correr riscos e salvar vidas. Estilista. Fazer as pessoas ficarem bonitas é minha paixão. Piloto. Voar me faz sentir tão livre. Chefe. Adoro cozinhar. Se tiver escolhido a opção A, acrescente 1 ponto ao seu total. A opção B lhe dá 2 pontos. A C não vale nenhum. Se optou pela D, 3 pontos. Você é confiante? Eu tento. Não. Sim, sou muito confiante. Costumo pensar demais em tudo que eu faço. Se optou pela A, marque 3 pontos. A opção B lhe dá 1 ponto. A C vale 2. E a resposta D não lhe dá nenhum ponto. O que geralmente você faz quando se sente triste? Converso com meu terapeuta. Saio de casa e pratico algum esporte. Ouço música. Vou às compras. Se escolheu a A, sinto muito, mas você não ganha nenhum ponto. A opção B lhe dá 1 ponto. A C vale 3 pontos. E a resposta D lhe dá 2 pontos. Escolha um elemento: ar, fogo, água, terra. A opção A não vale nenhum ponto. A opção B lhe dá 2 pontos. A terceira opção vale 3. E a letra D, 1 ponto. Você se dá bem com sua família? Não muito, cada um cuida de si. Sim, não consigo imaginar minha vida sem eles. Temos algumas coisas em comum. Bem, é como se eu não tivesse família. Se tiver escolhido a A, acrescente 1 ponto ao seu total. A opção B lhe dá 2 pontos. A C, 3 pontos. E a resposta D não vale nenhum. Escolha uma peça de roupa. O chapéu não vale nada aqui. Se tiver escolhido o casaco brilhante, 2 pontos. A calça jeans lhe dá 1 ponto. E o biquíni, 3. Escolha o seu estilo de dança preferido.
Os dançarinos de balé não ganham pontos nesta rodada. Quem curte dança contemporânea fica com 3. Se escolher o tango, 1 ponto. E o samba lhe dá 2 pontos. Qual descrição melhor representa você? Acolhedor, engraçado, generoso. Modesto, leal, responsável. Despreocupado, aventureiro, espontâneo. Bonito, bonito, bonito. A opção A lhe dá 3 pontos, a B, 1 ponto. Se escolheu a C, você não ganha ponto nenhum. E a resposta D lhe dá 2 pontos. Escolha uma flor. Lírios, misteriosos, assim como eu. Margaridas, elas trazem paz e uma vibe boa. Peônias, elas têm um ar de realeza. Narcisos, eles são delicados e elegantes. A opção A lhe dá 1 ponto. A resposta B, 3 pontos. Se tiver escolhido a C, marque 2 pontos. E a D não lhe dá nada. Qual animal de estimação você gostaria de ter? Gato, cachorro, passarinho, uma iguana, é claro. A opção A lhe dá 3 pontos. A B, 2 pontos. A opção C, nada. A resposta D vale 1 ponto. Pronto para ver seus resultados? Confira seu total para ter certeza de que somou tudo direitinho. Vamos lá! Se tiver obtido até 16 pontos, parabéns! Seu animal guardião é uma coruja. Essa criatura sábia protege você de todos os tipos de problemas e o ajuda em tempos difíceis. Ela também o deixa atento o suficiente para enxergar amizades falsas e as más intenções de outras pessoas. Às vezes, você pode se sentir inseguro, como se não pertencesse a este planeta. Mas não desista. Permita-se abrir espaço para prosperidade e bem-estar a longo prazo. Sempre que enfrentar alguma injustiça ou se sentir pouco confiante, sua coruja guardiã o ajudará a se acalmar e a recobrar as forças. Se tiver feito entre 16 e 32 pontos, seu animal é um lobo. Você provavelmente gosta de ficar nas sombras e deixa que seus amigos barulhentos fiquem em evidência. Sua alma guardiã o ensina a valorizar a independência, a autossuficiência e a calmaria. Caminhar sozinho e escrever em um diário podem ajudá-lo a redescobrir sua verdadeira identidade. As pessoas costumam achar que você é misterioso e profundo e querem saber mais sobre o seu mundinho. Mas se alguém passar dos limites, faça uma cara má de lobo e tudo se resolverá. Se fez de 32 a 48 pontos, o protetor de sua alma é o leão. Esse animal pode lhe ensinar a colocar o orgulho e o egocentrismo de lado para se tornar um líder justo e bondoso. As pessoas provavelmente o procuram para se aconselhar o tempo todo, pois você irradia confiança e bom humor. Todos os sonhos parecem possíveis quando estão ao seu redor. Embora sua cota de amor pelos outros seja quase inesgotável, às vezes você precisa de um tempo. Então, administre sua energia com sabedoria e não permita que tirem proveito de você. Se fez de 48 a 66 pontos, seu animal guardião é a baleia. Ela pode ensinar a deixar a vida correr seu fluxo normal e a curtir cada etapa do caminho. Essa sensação de unidade e sabedoria vai ajudá-lo a navegar pela vida como se estivesse dançando com as ondas. Tente pegar mais leve e observar a vida por outros pontos de vista, como um experiente diretor cinematográfico ou um compositor musical. Isso lhe dará a capacidade de inventar soluções inteligentes para melhorar a vida das pessoas e do meio ambiente. Você está dirigindo seu carro, voltando para casa, quando vê alguns cachorros para adoção. Então pensa, por que não pegar um doguinho desses e lhe dar um lar acolhedor? Aí estaciona e vê um cão gigante. Ele tem orelhas pontudas e patas enormes. O olhar é profundo e atento. Você está olhando para um animal híbrido, o cão-lobo. Isso pode acontecer no meio selvagem e é bem comum vê-lo em muitas casas no hemisfério norte. Na verdade, está entre os animais selvagens e domesticados mais comuns que existem por aí. Só nos Estados Unidos, há 400 mil deles como pets. Existem muitas combinações entre eles, mas a mais comum é de lobos cinzentos cruzados com pastores alemães ou huskies siberianos. Esses cruzamentos parecem ser majestosos, mas são muito perigosos.
Há muitos casos registrados de cães-lobos atacando seus donos à toa, ou por motivos imprevisíveis. Então é melhor manter distância desses cachorros. E por falar em cachorros selvagens, alguns dos mais perigosos também são os mais fofinhos. É melhor ficar longe deles, senão eles podem caçá-lo. Os animais são até chamados de reis da Austrália. Sim, estamos falando dos dingos, que estão aí há centenas de anos, do Sudeste Asiático à Austrália. Sua cor marrom dourada se mistura com o ambiente, fazendo com que sejam ainda mais perigosos quando estão em busca de alguma presa. E assim como qualquer híbrido de cão-lobo, muitos dingos também são colocados para cruzar com cachorros domésticos, criando uma nova espécie, a dingo doguinho. Eu disse isso. Bem, isso pode parecer fofinho, mas não é. Eles ainda são animais selvagens, que caçam em matilhas e são impiedosos até mesmo com os humanos. Agora, o que eu vou dizer pode parecer difícil de acreditar, mas há entusiastas por aí que têm cobras venenosas em casa. Nem todos conseguem lidar com essas serpentes, pois elas precisam de cuidados apropriados e atenção. Muitos países até proíbem de mantê-las. Claro, há quem ache que é super legal ostentar um bichinho desses para os amigos em uma festa. Mas as estatísticas mostram que há pelo menos 28 mil picadas de cobra por ano no Brasil. Os profissionais que lidam com esses animais se equipam e usam ferramentas apropriadas para tirá-las de locais indesejados. Então, ter uma em casa intencionalmente é arriscado demais. E há muitas cobras venenosas no meio selvagem que estão em perigo e que não deveriam estar na casa de ninguém. Quando encontraram este animal pela primeira vez, os exploradores o descreveram como uma mistura de pato, castor e lontra do tamanho de um gato doméstico que bota ovos. Como é que é? Os cientistas acreditavam que o ornitorrinco era algum personagem de ficção, até vê-lo com os próprios olhos. Esse mamífero desengonçado pode parecer bonitinho, mas é venenoso. O calcanhar nas patas traseiras tem esporões com veneno que são usados para defesa e escapar do perigo. Como se pode imaginar, manter essa criatura bicuda e venenosa em casa é uma coisa que não se deve fazer. Embora seja uma gracinha quando filhote, é extremamente difícil cuidar de um ornitorrinco e ele precisa de um espaço enorme para nadar e perambular por aí. Além de bastante exigente com o que come e pode ser muito agressivo quando alguém tenta capturá-lo, mas ele poderia ser um bom agente secreto. Ter um gatinho não oferece risco algum, a menos que seja um serval. Esse felino selvagem é maior do que o gato doméstico e parece com um pequeno leopardo. Sim, ele tem uma aparência majestosa e gosta de saltar de um lugar para o outro, mas é altamente recomendável não tê-lo em casa. Também é conhecido por causar bagunça em casa, rasgando cortinas e sofás com suas garras. Esse felino raramente ouve os humanos e é agressivo quando se tenta brincar com ele. Além disso, é muito esperto e precisa de muito espaço para escalar, explorar e fazer tudo o que um serval faz. O loris lento é um bichinho que dá vontade de abraçar o dia todo. Seus grandes olhos arregalados fazem a gente se derreter por ele. E o jeito com que se agarra nos galhos com suas mãozinhas minúsculas abre um sorriso em qualquer um. E ele faz tudo isso muito devagar. Mas tem um problema em ter esse bichinho como pet. É ameaçado de extinção e ilegal. E apesar de parecer feliz, pode estar sofrendo uma angústia enorme. Esse animal é noturno e não lida bem com muita interação. E sabia que ele é venenoso? Trata-se do único primata do mundo com uma mordida tóxica, que equivale a um soco bem dolorido. Ainda bem que não é difícil correr mais rápido que essa criatura. Os koalas também adoram subir em galhos e comer, mas ter um deles em casa é totalmente desaconselhável. Eles fazem de tudo para proteger suas crias e são agressivos quando se sentem ameaçados. E apesar de serem chamados de ursos, não tem nada a ver com essa espécie. São marsupiais, ou seja, parentes dos cangurus e dos wombates. E da mesma forma, possuem bolsas onde seus bebês crescem. E também polegares opositores, como os primatas e humanos, para se agarrarem aos galhos e subirem. Tentar domesticar esses animais não dá certo, e a alimentação é o principal motivo que os impossibilita de viver com os humanos. Isso porque precisam de folhas de eucalipto especiais que crescem em florestas para sobreviver. Ou seja, necessitam de grandes faixas de florestas para crescer. O que é? Um animal que parece um gambá, tem o tamanho da palma da sua mão e asas. Não é um morcego, mas um petauro do açúcar. Bom, o que ele tem não são asas, então não consegue voar. Os morcegos ainda são os únicos mamíferos com asas que existem. O que esses marsupiais possuem é uma camada grossa de pele que conecta as patas dianteiras às traseiras, que funciona como uma asa delta. E sua cauda grossa e peluda é usada como guia enquanto estão planando.
Eles podem parecer fofinhos e com dotes de super-heróis, mas não servem para ficar trancafiados em casa com pessoas. São animais que nasceram para viver em famílias numerosas, com sua própria espécie. Quando os humanos os adotam como pets, geralmente ficam com 1 ou 2 deles em casa. Mas eles precisam de árvores para escalar e planar por aí. Além do mais, os petauros de açúcar são noturnos e passam o dia todo dormindo para terem energia à noite. Isso vai contra a rotina dos humanos, a não ser dos que trabalham à noite também. E por falar em criaturas noturnas, as corujas não devem ser mantidas em gaiolas ou celeiros. Todos nós já fantasiamos em ter uma para trazer uma cartinha até nossa janela quando éramos crianças. Mas isso não quer dizer que essas aves são mágicas ou que possam ser bichos de estimação. Para começar, são seres solitários que, assim como outras aves, não entendem a mentalidade de rebanho. É por isso que elas não estão acostumadas a ter companhia e a serem afagadas o dia todo. E se você resolvesse ter uma em casa, poderia dar adeus a seus móveis. As corujas precisam de espaço para voar e revirar coisas. Então, suas cortinas, almofadas e prateleiras de livros não seriam poupadas. E por serem animais noturnos, costumam dar grandes festas à noite, quando todos estão dormindo. Já o ouriço parece ser o bichinho perfeito para se ter em casa, mas pode ter algumas desvantagens. Embora seja lindinho, os espinhos que carrega nas costas não são brincadeira. Muitas pessoas já se machucaram tentando pegar neles, ou pelo simples fato de que o animal vira uma bola espinhenta quando precisa se defender. Também é uma criatura solitária e não consegue ficar perto de outros ouriços ou de qualquer outra coisa que considere ameaçadora. E assim como a maioria dos bichos solitários, os ouriços são noturnos, gostam de vagar por aí sozinhos. Então, se alguém tivesse uma dessas bolinhas de espinhos, deveria arranjar um bom espaço para que ela explore todos os dias. Com suas caudas cheias de anéis e cor marrom avermelhada, essas bolinhas de pelo são as melhores companhias que existem. Afinal, quem consegue resistir aos encantos do panda vermelho? E não, ele não é parente do panda gigante, mas é fofo do mesmo jeito. E desculpe ser um estraga-prazeres, mas é melhor deixá-lo em paz. Ele é encontrado no sudeste da Ásia, em florestas tropicais densas, e não pode ser mantido em cativeiro. E assim como os gatos, tem garras afiadas que vão destruir a decoração da sua casa. Vai por mim. Quando ameaçado, esse bicho libera um cheiro horrível para escapar do perigo. Ei, me identifiquei com isso. Embora aquelas orelhas grandes e fofinhas o tornem ainda mais irresistível, é melhor deixar esse carinha onde está. Mesmo. Se por algum motivo você decidir acordar um panda gigante ou fazer carinho nele, lembre-se de que não é uma boa ideia. Mesmo grandes felinos destemidos como os leopardos das neves têm medo de incomodar os pandas na selva. Estes que você vê no zoológico podem até não ser tão ativos, mas têm uma mandíbula enorme com uma mordida fortíssima. Eles têm um enorme polegar falso que lhes permite uma boa pegada para controlar seus inimigos. O mais enganador sobre a foca leopardo é sua boca, que sempre parece estar sorrindo, mas trata-se na verdade de um animal bastante agressivo e de um ótimo caçador solitário que gosta de brincar de gato e rato com sua comida. Isso inclui pinguins, peixes, lulas e até focas menores. Há pouco tempo, uma foca leopardo até arrastou um biólogo marinho para o fundo da água. Ei, pare de brincar com a sua comida! Os tamanduás se alimentam de insetos, frutas cítricas e abacates. Cuidado! Eles não têm dentes e sua visão e audição são deficientes, meio parecido com meu tio Rui. Também não são agressivos e ficam longe das pessoas, mas se os humanos caminharem por suas trilhas, os tamanduás podem ficar furiosos e atacar. Eles param sob suas patas traseiras, usam suas caudas para se equilibrar e atacam com suas garras, que são fortes o suficiente para machucar um jaguar ou uma Land Rover. As alpacas tão fofinhas podem parecer mansinhas, mas ainda têm maneiras de se defender. E são capazes de cuspir a até 3 metros de distância. Você não vai querer que aquela meleca entre nos seus olhos, porque ela contém ácido estomacal misturado com grama mastigada. Elas podem morder com seus dentes afiados que ficam na parte de trás da boca, e também tem patinhas macias para dar um bom chute nos inimigos. Na verdade, o dano que as alpacas causam não é muito maior do que o que acontece em uma briga com uma criança, mas é melhor não incomodá-las. Existem 3 coisas que revelam o lado mau do diabo da Tasmânia: quando há um predador por perto, quando estão competindo por um companheiro e quando estão protegendo a sua refeição. O Pernalonga também, mas isso é no desenho animado. Esses carinhas normalmente se alimentam de insetos, pássaros, sapos e peixes e gostam mais de catar alimentos por aí do que de caçar. Mas se você invadir a casa deles por algum motivo, esteja preparado para uma mordida dolorosa.
Os dentes são fortes o suficiente para atravessar até um osso. Os elefantes são tão espertos que entendem os sentimentos uns dos outros e até tentam se ajudar. Também são capazes de se vingar das pessoas que os aborrecem e às vezes bloqueiam estradas e aparecem nas aldeias das pessoas que foram más com eles. Os machos ficam especialmente agressivos quando lutam pelas fêmeas. Cuidado com aqueles pés enormes que podem causar alguns danos. Melhor se mandar. Os baiacus conseguem inflar e aumentar de tamanho em várias vezes para se proteger dos predadores. A maioria dos animais não deveria tentar comê-los, pois há veneno suficiente dentro deles para matar 30 pessoas, e não há antídoto para isso. Os cisnes tendem a ver os humanos como a maior ameaça para suas casas e famílias. Os machos ficam especialmente agressivos durante a temporada de acasalamento na primavera, de setembro a dezembro. Quando canoístas, remadores ou pescadores chegam muito perto dos ninhos, os animais começam a grasnar e bater as asas. Se não prestarem atenção a esses sinais de alerta, podem até ter o barco virado. Os golfinhos são a única espécie do planeta, além dos humanos, capaz de tirar a vida de outra criatura sem nenhuma razão lógica. Os machos às vezes atacam fêmeas ou mesmo bebês e não fazem isso para alimentação. Se um golfinho zangado o perseguir, você não terá chances de fugir. Eles conseguem se mover a 35 km por hora. Para se ter ideia, a velocidade máxima do nadador olímpico Michael Phelps é de apenas 10 km por hora. Então, nem ele conseguirá ajudá-lo. O loris lento é o único primata venenoso do mundo. Ele utiliza o veneno que fica nos cotovelos para proteger os filhotes e o transfere para a boca enquanto se lambe. Além disso, assusta os predadores, como pitons e gaviões-águia, usando marcações especiais que mostram o quão temível ele é. Se um loris lento picar uma pessoa que vai parar em seu território ou o irrita, o resultado varia ser desde erupções cutânicas até choque anafilático. Ou, você sabe, algo ainda pior. Apesar do peso enorme e dos corpos desajeitados, os hipopótamos podem correr muito mais rápido do que as pessoas. E eles têm dentes muito mais afiados. Se você cruzar o caminho deles enquanto estão indo para a água, isso despertará a agressividade desses animais. Mas antes que ataquem, vão lhe dar alguns sinais de alerta. Se você vir um hipopótamo bocejar ou fazer um barulho como uma risada, significa que ele está ficando enfurecido. Bem, isso é um pouco confuso, não é? Os polvos de anéis azuis são realmente minúsculos, mas seu veneno é 1000 vezes mais forte do que o cianeto. Eles normalmente o utilizam para caçar camarões, caranguejos e peixes pequenos. Se essa criatura se sentir ameaçada, exibirá seus anéis azuis como um aviso. Se você não prestar atenção, ela pode te morder. E você talvez nem note a mordida, mas minutos depois, certamente perceberá os sintomas. Náusea, dormência e até mesmo a perda dos sentidos e habilidades motoras. Portanto, preste atenção. Os caracóis do cone são criaturas altamente perigosas. Eles perfuram as vítimas com um dente parecido com um arpão e injetam veneno. Se um caracol menorzinho atacar, você vai sentir como se fosse uma picada de abelha. Se tiver o azar de encontrar um maior, porém, pode ter dormência, inchaço, paralisia muscular, alterações na visão e até mesmo dificuldades respiratórias. Os gansos do Canadá vivem perto dos humanos há anos, mas eles ainda ficam desconfiados quando chegamos próximos de suas casas, especialmente durante a temporada de acasalamento na primavera. Nesse período, os machos podem perseguir e morder pessoas que pareçam uma ameaça para suas companheiras, ovos ou bebês. Se você quiser evitar ser atacado por essa ave incrivelmente zangada, a melhor coisa a fazer é recuar lentamente. Os esquilos têm muitos inimigos, tanto na selva quanto na cidade. Seus superpoderes contra todos são a velocidade e a agilidade. Na maioria das vezes, é completamente seguro chegar perto, mas eles podem ser imprevisíveis como qualquer animal selvagem. Eventualmente, chegam a atacar por medo. Então, cuidado, porque transmitem infecções como a raiva. Eles são mais propensos a perseguir seus animais de estimação ou crianças, mas também mordem adultos. Se você alguma vez vir um canguru se erguer nas patas traseiras, recue. Essa é a forma de avisarem que acham que você é uma ameaça para as fêmeas ou para a comida deles. Eles são verdadeiros profissionais no boxe um com os outros e têm pernas muito longas e garras afiadas. Os cangurus saltam no ar para dar força extra aos seus chutes, que são fortes o suficiente para quebrar ossos. O ornitorrinco não tem dentes e come principalmente insetos e mariscos. É um dos 2 únicos mamíferos que põe ovos.
Mas esses seres estranhos ainda podem ser uma ameaça. Os machos têm esporas afiadas escondidas na base das patas traseiras. O veneno contido nelas é forte o suficiente para abater um cachorro. Os koalas se hidratam principalmente comendo folhas de eucalipto e têm toda a proteção de que precisam a partir de suas garras e dentes afiados. Quando um koala arranha alguém que o acaricia com força demais, pode causar algumas infecções desagradáveis. Os guaxinins conseguem se adaptar facilmente a qualquer ambiente, incluindo seu quintal. Eles raramente atacam os humanos diretamente, mas podem danificar sua propriedade e trazer doenças. Buscam por comidas em qualquer lugar, de latas de lixo a ninhos de pássaros, e é assim que pegam várias infecções diferentes. Além de doenças, são capazes de causar feridas desagradáveis nos humanos e que demoram muito para cicatrizar. Quando ele acha que uma pessoa está ameaçando sua represa, o castor começa a bater com a cauda na água como um sinal de alerta. Se for ignorado, tentará usar os dentes afiados contra qualquer um para proteger sua família. As lontras passam muito tempo nadando de costas e não se preocupam muito em limpar a sujeira que fazem. É por isso que elas deixam para trás pedaços de peixes, o que atrai insetos que transmitem doenças. Além de serem muito bagunceiras, possuem dentes fortes que podem ser usados contra qualquer visitante indesejado. Os casuares são as aves mais perigosas do planeta. Podem pesar tanto quanto uma pessoa adulta e têm pernas longas e fortes, além de garras afiadas. E são capazes de atingir 48 km por hora. Felizmente, é um animal que evita brigas. Mas se você não quer ser alvo dos golpes de karatê dele, mantenha uma distância segura e não o provoque. Me entendeu? Muito bem. Psiu, corra! Sério! Não é seguro lá fora. Tem um tigre dentes de sabre à espreita. É melhor você ter cuidado. O que você está fazendo? Não olhe. Ok, só uma espiadinha. Como isso é possível, você pergunta? É que você está em realidade virtual, é claro. Esses grandes felinos incríveis, mas muito perigosos, estavam vivos durante a última era do gelo. E se eles decidissem aparecer na sua porta do nada, toc toc, um gato dentes de sabre está esperando você para comprar seus biscoitos. O selacanto, este peixe de aparência gigante, vem de uma linhagem que existe há mais de 300 milhões de anos. Acreditávamos que eles não existissem mais até 1938, quando um selacanto vivo foi encontrado novamente. Desde então, eles vagam pelas águas da costa leste da África e pelas águas de Celebes, Indonésia. Olha, eu não gostaria de nadar e conhecer um desses bichos, cara a cara. Sua mandíbula tem uma articulação intracraniana, o que significa que sua boca se abre muito. Isso é para eles poderem comer presas grandes, como eu. Nada bom. Eles também são enormes. Imagine um peixe tão comprido quanto a sua altura e que pesa tanto quanto um ser humano normal. Acreditava-se que o tacarri, um pássaro que não voa, tinha desaparecido no ano de 1898. Eles são muito fofos, pequenos e multicoloridos. Geralmente atingem no máximo a altura do seu joelho. Mas imagine isso. Você sai para uma caminhada nas montanhas Murchison. Olhando ao redor, você vê o pássaro que acreditava estar extinto. Mas lá estão eles, felizes como sempre, vivendo e tranquilos. Uma colônia inteira de tacarris foi de fato encontrada 50 anos depois que eles foram declarados extintos. Bom trabalho, passarinhos pequeninos! Um cachorro cantante. Já ouviu falar disso? Riley canta às vezes quando está entediado ou com fome. Mas estes são artistas de verdade. Cães cantores da Nova Guiné. Eles só recentemente foram descobertos novamente na natureza pela primeira vez em 50 anos. Ainda assim, eles nunca foram completamente extintos. Os neo-guineenses se certificaram de que estavam seguros ao lado deles. Mas, na natureza, muito raro e difícil de ver. Olha, lá vai um. Os cães cantores da Nova Guiné são chamados assim por causa de seu famoso canto agudo. Às vezes, eles cantam juntos também. Um tipo de coro de cachorro, onde todos uivam juntos. Aposto que eles cantam melhor do que eu no chuveiro. Não muito longe dessa área temos morcegos, mas estes são meio diferentes. Veja, as orelhas deles são enormes. Acho que é por isso que eles são chamados de morcegos orelhudos da Nova Guiné. Criativo! A espécie foi encontrada novamente quando um exemplar foi acidentalmente capturado em uma armadilha de morcegos. Até então, acho que eles estavam brincando de esconde-esconde conosco, porque até 1890 pensava-se que tinham sido extintos. Eles ainda não estão fora da zona de perigo, devido à perda de seu habitat.
Imagine que você descubra um fóssil de uma espécie que você pensou ter sido extinta por um longo tempo, mas 2 anos depois é encontrado um grupo vivo dessa espécie. Bom, foi exatamente isso que aconteceu em 1977 com o sapo parteiro de Maiorca. É uma espécie de cor acastanhada com um marrom mais escuro que compõe suas manchas na pele. Fora isso, é apenas um sapo pequeno com olhos arregalados. O grupo de sapos vivos foi encontrado perto de onde o fóssil estava, na ilha de Maiorca. Não sobraram muitos deles, cerca de 500 na verdade. E a partir de agora, eles estão declarados vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Você é fã de tartarugas? Você será quando der uma olhada nessa belezinha. É chamada de tartaruga gigante de Fernandina. Não era vista desde 1906, mas em 17 de fevereiro de 2019, finalmente conseguimos ver uma dessas belas criaturas. Provavelmente está lá fora com alguns de seus companheiros agora, mas eles também não se permitem ser vistos. Só sabemos que existem porque há algumas trilhas e aromas. Voltando a falar de sapos, temos a perereca marsupial de chifre. Elas estão por aí, no Equador, na floresta Chocó, para ser mais específico. Elas são chamadas assim devido a seus chifres diferentes, diretamente em cima dos olhos. Você sabe a bolsa que os cangurus usam para carregar seus filhotes? Bom, a fêmea da perereca marsupial de chifre também tem isso, só que nas costas. Então funciona como uma espécie de mochila. Seus embriões se desenvolvem lá. E quando estão prontos para sair, eclodem como bebês completos. Ao contrário dos sapos comuns, que começam como girinos. Mais um sapo. O sapo arlequim da noite estrelada. Eles são pretos e cobertos de muitas manchas brancas por toda parte. Desaparecidos por 30 anos, foram redescobertos em 2019. Imagine-os como grandes guarda-costas de água, para ser exato. Ah, que sapo grande na sua tela! Bem, para o povo arhuaco, é exatamente isso que esses sapos são, guardiões da água, e eles lhes dão um nome original, Gouna. Parece nome de queijo. Quando os cientistas os encontraram mais uma vez, eles se depararam com 30 dessas criaturinhas. Mas inicialmente, eles estavam esperando apenas uma. Que surpresa agradável! Aqui vai um tigre para você. Embora não se pareça muito com o tigre típico, chama-se lobo da Tasmânia, ou tigre da Tasmânia. E aparentemente desapareceu em 1936. Mas depois, do nada, as pessoas começaram a vê-los na natureza, há apenas 5 anos, em 2016. Eles meio que se assemelham a cães mais do que a tigres. Ou talvez uma raposa. Basta dar uma olhada no focinho. Talvez até uma mistura de ambos. Depois, alguns outros começaram a aparecer também. E se acontecer de você pensar que está vendo um bem na sua frente, mas não tiver certeza, verifique se ele tem listras nas costas. Essa espécie está definitivamente por aí, mas ainda tecnicamente marcada como extinta pela IUCN. Agora, imagine um cavalo que parece sair direto de uma cena de filme. Pele linda e muito bem cuidada. É minúsculo, mas não é um pônei. É um cavalo cáspio. Sua história é bastante interessante. Eles foram descobertos por Louise Leyland, que se casou com um aristocrata em 1957. Tendo se mudado para Teherã, no Irã, ela não gostou muito do comportamento dos cavalos de lá, então resolveu corrigir a situação por si. Chamou algumas pessoas, com as quais rumou para a montanha do Mar Cáspio. Lá dentro, encontraram 3 desses lindos cavalinhos minúsculos. E essa é a história. A seguir, um gambá, que foi encontrado em um lugar inesperado. Adivinhe onde? Você tem 3 opções para escolher. Escondido em uma estação de esqui, no Outback australiano ou no banheiro do apartamento de alguém. Qual você escolhe? Você tem 3 segundos. A resposta certa é... em uma estação de esqui. Sim, este gambá é chamado gambá pigmeu montés e é originário da Austrália. Até agora existem 3 populações vivas diferentes deste pequeno gambá, mas até 1966 acreditava-se que estivesse extinto. Há menos de 100 deles, então a IUCN os classificou como criticamente ameaçados. Também da Austrália está o papagaio noturno, um pássaro absolutamente incrível para os observadores de pássaros. Lindos, mas misteriosos. Esses amiguinhos vivem em áreas muito remotas. Você provavelmente pode contar nos dedos da sua mão quantas vezes essas aves foram vistas desde que foram encontradas novamente em 1979. Sim, são tão raros assim. Você já viu um társio pigmeu? Nem eu. Foi apenas em 2008 que 3 deles foram pegos. Os cientistas realmente não querem perdê-los de vista novamente. Então o que fizeram foi presenteá-los com coleiras minúsculas.
Dessa forma, eles podem viver suas vidas mais felizes do que nunca e saberemos que eles estão em segurança. O último animal de que quero falar é a lagosta das árvores. Mas, como o nome pode sugerir, não se trata realmente de lagostas. São apenas grandes insetos pretos com pernas enormes. A história de extinção deles é triste. Em 1920, um navio de carga ficou preso na ilha Lord Howe e tinha ratos a bordo. Esses ratos fugiram do navio e correram direto para a terra. Embora as lagostas sejam maiores do que a maioria dos insetos, elas ainda são relativamente pequenas em comparação com os ratos. Não tiveram nenhuma chance. Ainda assim, em 2004, a vida brilhou novamente para essas criaturas distintas. Um par de cientistas australianos estava na ilha e se deparou com 24 delas. Todas elas estavam vivendo sob um único arbusto. Ei, se havia espaço suficiente para todas, não é pequeno, é aconchegante. Conclusão: é melhor ser distinto do que extinto. Você não concorda? Superpoderes? Pode acreditar, alguns animais têm. De línguas grudentas à mudança de cor, você está prestes a conhecer 13 bichos incríveis com algumas habilidades nada convencionais. Se você tiver formigas na calça ou cupins em casa, vai querer morar pertinho do tamanduá bandeira gigante. Esse animal possui 2 metros de comprimento, do focinho à ponta da cauda. Se ele ficasse em pé, seria maior que a maioria das pessoas. Ainda bem que só come insetos. Com uma dieta composta por formigas e cupins, engole cerca de 35 mil criaturinhas em um único dia. Para capturar sua refeição, o tamanduá é equipado com uma língua super comprida e estreita. Com cerca de 60 centímetros, ela é composta por pequenos espinhos e coberta por uma saliva pegajosa. Quando se depara com formigueiro, o tamanduá usa as garras poderosas para cavar a terra. À medida que as formigas saem de lá, desesperadas, ele estica a língua cerca de 150 vezes por minuto e elas grudam nela. Blup! No entanto, o tamanduá bandeira não possui dentes para morder ou mastigar, já que faz parte de um grupo de animais desdentados. Então, tritura a comida contra o céu da boca. Com uma língua dessas, comer pipoca no cinema seria muito mais interessante, não é mesmo? Outro bicho com uma língua fenomenal é a tartaruga alligator. Não, a língua dela não é comprida e grudenta, e sim pequena, cheia de sangue e mais parecida com uma minhoca rosada. Quando essa tartaruga fica com fome, permanece quietinha debaixo d'água. A única coisa que mexe é a língua. Aí, qualquer peixe que nada mais perto para olhar a minhoca de perto vira jantar. Essa tartaruga também é muito boa em prender o fôlego. Consegue ficar debaixo d'água por 50 minutos, enquanto espera alguma presa chegar. A maioria dos humanos só é capaz de prender a respiração por no máximo 2 minutos. Sabe quem mais tem uma língua impressionante? O pinguim. A dele não possui nenhuma papila gustativa e é coberta por cerdas queratinizadas. Sim, queratina, aquela mesma substância presente em nossas unhas e cabelos. Esses espinhos ficam virados para a garganta e os peixes só conseguem se movimentar para uma direção, a barriga do pinguim. Mas talvez a língua mais legal do reino animal pertença ao camaleão. Ao contrário do tamanduá, ele só consegue comer um inseto por vez. A língua dele termina em uma bola grudenta de músculo. O bicho a lança para fora e, quando atinge a presa, o músculo muda de forma. Se torna um copo sugador, ajudando a agarrar o inseto e puxá-lo para dentro da boca do camaleão. Se você já tiver tentado pegar um mosquito, sabe como é difícil. Essa criatura é ágil, então a língua do camaleão precisa ser ainda mais veloz. E teoricamente, percorre mais de 2.400 metros por segundo. Não existe possibilidade de nenhum inseto ter tempo para escapar dela. O camaleão possui mais um truque especial. Ele consegue mudar de cor. Antes, acreditava-se que fazia isso para se esconder dos inimigos, se camuflando no ambiente para se tornar praticamente invisível. Mas esse não é o verdadeiro motivo por trás da habilidade. Por ser um animal de sangue frio, o camaleão não consegue regular a própria temperatura corporal, como nós. Então, fica com uma cor mais escura para absorver o calor do sol, e mais clara quando quer refletir o calor para refrescar o corpo. Também usa essa habilidade para se comunicar com outros indivíduos da espécie. Uma determinada cor pode sinalizar para um rival que é melhor manter distância. Outra pode ser usada para atrair um parceiro. É como nossos emojis, só que na versão deles. Quando o assunto é mudança de cor, o camaleão não é páreo para o choco. Parente da lula e do polvo,
Essa criatura marinha fofinha consegue mudar a cor e até a textura da pele. Isso significa que pode se parecer com praticamente qualquer coisa em seu ambiente, desde uma pedra no fundo do mar até um pedaço de vegetação flutuante. O Choco é mesmo campeão do esconde-esconde. Essa habilidade é muito útil para se proteger de golfinhos, tubarões ou focas que o enxergam como um delicioso lanchinho. Agora, se tem um animal que confia na camuflagem 24 horas por dia, é o bicho-pau. Como o próprio nome diz, ele parece um graveto com pernas. O tamanho varia de 3 a 30 centímetros de comprimento. Enquanto se esconde em uma árvore, parecendo ser apenas mais um galho minúsculo dela, pode comer o que quiser. Por ser herbívoro, ele gosta muito de se alimentar de folhas. Cuidado para não pegar um por engano quando for brincar com o Rex. Mas existem alguns animais que são o oposto. Ao longo do tempo, evoluíram para se destacar em meio a tudo, avisando os predadores de que são perigosos. Isso geralmente envolve cores vivas e formatos diferentes, e é chamado de apossematismo. Um exemplo disso é a borboleta monarca. Quando você vê uma delas, é fácil se maravilhar com as lindas cores e formas geométricas de suas asas. Mas uma aparência tão chamativa assim, certamente a torna um alvo fácil para predadores, certo? Na verdade, as cores vibrantes são um alerta de que comê-la pode ser uma má ideia. Por causa de sua alimentação na fase de larva, ela é muito venenosa. Qualquer animal que fizer dela um almoço vai passar tão mal que nunca mais vai querer passar perto desse inseto. As faixas brancas e pretas do cangambá existem pelo mesmo motivo. Elas avisam outros animais de que, se ousarem tentar alguma coisa, terão uma desagradável surpresa. O bicho possui 2 glândulas no traseiro que ejetam um fluido fedorento, com cheiro de ovo podre. O animal consegue até mirar esse spray, tornando sua defesa ainda mais poderosa, e é capaz de 6 jatos consecutivos. Depois, fica indefeso por 10 a 14 dias, que é o tempo das glândulas produzirem mais desse ótimo perfume, de essência de cangambá. Se você for atacado por um jato desses, é difícil eliminar o fedor, mesmo com um bom banho. Então, quando vir esse bicho fofinho e grisalho na mata, fique bem longe dele. Assim como o cangambá, também há 30 mil motivos para manter distância do porco-espinho. Afinal, ele é coberto por um monte de penas afiadas, e por causa das quase 800 farpas que ficam na ponta de cada pena, elas são difíceis de remover caso entrem na sua pele. Ainda bem que uma coisa que dizem sobre os porcos-espinhos é falsa. Eles não conseguem lançar essas penas no ar. É preciso encostar nelas para que se desprendam do corpo do animal. Até os bichos que vivem debaixo d'água possuem mecanismos especiais de defesa. A enguia elétrica tem a capacidade de dar choque. Você já deve saber disso, né? Ela possui órgãos que conseguem liberar uma poderosa descarga elétrica de até 800 volts. Voltagem maior que a de uma tomada. E usa isso para acabar com animais pequenos e atordoar seus inimigos. Também pode criar pulsações elétricas para se comunicar enviando uma espécie de código Morse para outras enguias. O peixe-arqueiro usa o cuspe para capturar as presas. Mas quando se vê um deles, não se imagina que seja tão especial, pois se parece com qualquer outro peixe. Poxa, mas espera, ele tem um super poder. É um animal que se alimenta de insetos, mas estes não vivem na água. E isso dificulta a alimentação do peixe-arqueiro. Então, como ele resolve esse impasse? Confiando no formato de sua boca. Em sua ótima visão, cospe um jato poderoso de água. Isso derruba qualquer inseto distraído, que cai na água e é abocanhado pelo peixe. O fluxo de água é tão preciso que pode atingir um inseto que esteja até 1,5 metros de distância. Uma criatura com uma habilidade semelhante, porém muito mais nojenta, é o lagarto de chifres. Ele enche a cavidade do olho de sangue. Aí, quando se sente ameaçado, esguicha um jato vermelho, que pode percorrer mais de 1 metro. Isso é o suficiente para deixar qualquer inimigo assustado, dando tempo para o lagarto escapar. Ele também usa essa tática para tirar sujeira ou poeira que entrem em seu olho. E por fim, o animal que você provavelmente jamais verá em sua vida, embora esteja presente em quase todo o planeta, é o tardígrado. Também conhecido como urso d'água. Esse ser microscópico de 8 patas já foi até para o espaço sideral e sobreviveu. Ele é praticamente indestrutível e foi encontrado nas profundezas do mar e no deserto congelado da Antártida. Para resistir a condições climáticas tão extremas, retrai a cabeça e patas e se deixa desidratar. Com esse formato, é capaz de sobreviver a temperaturas tão baixas quanto menos 200 graus e tão altas quanto 150 graus.
Esses poderes são simplesmente maravilhosos. Bem, menos a parada do sangue sendo esguichado pelo olho. Que nojo! Ele foi uma das maiores criaturas que já existiram na Terra. Era mais longo do que o ônibus escolar médio e poderia facilmente pesar mais de 10 elefantes juntos. Mas onde ele habitava? Como chegou a esse tamanho? E o mais importante, por que está extinto hoje em dia? Vamos descobrir. O megalodonte foi o maior predador já conhecido na história do nosso planeta. Em termos de localização, ele vivia praticamente em todas as águas do nosso globo, exceto perto dos polos. A razão pela qual não se encontram dentes de megalodonte na Antártica é provavelmente porque a criatura gigantesca se adaptou apenas a águas tropicais e subtropicais quentes. Os mais jovens gostavam de se manter nas margens, enquanto os adultos preferiam áreas costeiras. Mas eles também poderiam facilmente se mudar para o oceano aberto. Como sabemos que o megalodonte habitou por todo o planeta? Só podemos presumir com base no fato de que fósseis deles encontrados mais ao norte foram na costa da Dinamarca e os mais ao sul na Nova Zelândia. A discussão sobre como o megalodonte atingiu esse tamanho ainda está em aberto na comunidade científica. Recentemente se descobriu que nem todos os espécimes desta fascinante espécie eram tão grandes. Isso tem a ver com uma coisa chamada regra de Bergman, que diz que a temperatura do ambiente circundante afeta o tamanho do corpo do animal, porque ele precisa conservar ou perder calor. Os megalodontes que viviam em águas mais frias provavelmente precisavam de mais peso corporal para garantir que sobrevivessem em baixas temperaturas. Pelo contrário, aqueles que viviam em águas mais quentes tinham que ser menores para evitar queimar. Mas como era a aparência desse peixe enorme? A maioria das representações modernas mostra que o megalodonte se assemelhava a um enorme tubarão branco. Mas, bom, isso parece que pode não estar necessariamente correto. O megalodonte provavelmente tinha um nariz muito mais curto e uma mandíbula mais plana que parecia quase esmagada em comparação com o tubarão branco. Ele também parece ter algo em comum com o tubarão azul moderno, barbatanas peitorais extra-longas. Eles precisavam delas para suportar seu peso e tamanho enquanto navegavam pelas águas do planeta. Por fim, parece que os megalodontes fêmeas tinham o dobro do tamanho dos machos. Quanto à sua prole, até mesmo um pequeno megalodonte era enorme, pelo menos 2 metros do nariz à cauda. Como sabemos disso? Porque especialistas se depararam com habitats de viveiros de megalodonte no Panamá, em Maryland, nas Ilhas Canárias e na Flórida. Até as pilhas de fraldas usadas eram enormes. Não, essa última parte não. Certamente o aspecto mais assustador da aparência do megalodonte era a sua boca. Quero dizer, imagine só, o megalodonte comia baleias no jantar, então obviamente precisava abrir a boca o suficiente para tal. Os cientistas estimaram que a sua mandíbula cobria um tamanho inimaginável de 2,5 por 3,5 metros. Só para você ter uma noção melhor, isso significa que poderia facilmente engolir 2 pessoas adultas lado a lado. Espere, quais 2 adultos? Essas mandíbulas impressionantes também tinham 276 dentes. Com base em reconstruções modernas da força da sua mordida, parece que o megalodonte pode ter sido um dos animais de caça mais poderosos, se não o mais poderoso que já existiu. Para a comparação, os seres humanos podem ter uma força de mordida de cerca de 1.300 newtons. Estima-se que os tubarões brancos de hoje sejam capazes de morder com uma força de mais de 18.000 newtons. O megalodonte lidera todos os recordes, com uma potência estimada de mordida até 10 vezes maior do que essa, entre 108.514 e 182.201 newtons. Basicamente, poderia esmagar um carro com muito pouco esforço. Seus dentes também eram incríveis. Semelhante aos tubarões, um megalodonte era rápido na substituição de seus dentes quebrados ou desgastados. Com 4 ou 5 fileiras deles na boca, sua mandíbula basicamente agia como uma esteira transportadora, recuperando dentes danificados ou ausentes em cerca de 48 horas. Isso significa que um megalodonte adulto provavelmente trocava de dentes milhares de vezes ao longo da vida. Contudo, isso foi legal da parte deles, já que provavelmente é uma das razões pelas quais os dentes de megalodonte são tão comuns em registros fósseis e somos capazes de estudá-los adequadamente. Para manter seu físico impressionante, esse tubarão tinha que comer algo em torno de 1 tonelada de comida por dia. Não dá para imaginar? Bom, era o equivalente a 1 1/4 de vacas por dia para sobreviver.
É como se você tivesse que comer 3.300 latas de atum todos os dias. Eu usei muito a palavra megalodonte, mas já mencionei de onde ela vem? Quando traduzida do grego, significa dente gigante. Ah, aqueles gregos. No entanto, o nome científico completo deste tubarão gigante é um pouco mais complicado. Mas esses predadores gigantescos estão realmente extintos? Acreditamos que sim, mas vamos ser honestos por um segundo. Conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre as profundezas dos nossos oceanos. Exploramos apenas 15% deles. Quem sabe o que pode estar lá fora nas profundezas? Talvez alguns predadores antigos? A Fossa das Marianas é a trincheira oceânica mais profunda da Terra. A Depressão Challenger, sua parte mais profunda, é tão profunda que você poderia mergulhar todo o Monte Everest lá e ainda estaria a mais de 2 km da superfície. Isso é muito fundo. Se 1 ou 2 megalodontes precisassem de um lugar para descansar, esse seria um local discreto o suficiente. No entanto, a Fossa das Marianas não é um lugar particularmente confortável para se estar. Você sabe, porque está frio e mergulhado em escuridão total e tudo mais. As temperaturas aqui são de cerca de 2 graus Celsius durante todo o ano, e ainda por cima a pressão é 1000 vezes mais forte do que ao nível do mar. É seguro assumir que se algum megalodonte estiver escondido aqui, seus dentes e ossos podem não estar em bom estado. Devido à intensa pressão na Fossa das Marianas, as proteínas e o cálcio começam a se dissolver e se desintegrar. É por isso que, por exemplo, o peixe que habita mais ao fundo que descobrimos evoluiu para ter uma cartilagem flexível em vez de ossos. Para sobreviver aqui, o megalodonte também precisaria aprender a navegar em completa escuridão. Isso significa que teria se tornado bioluminescente ou evoluído para ter olhos maciços como a lula gigante. Embora possa parecer uma ideia intrigante e boa para um roteiro de filme, a maioria dos cientistas não acha que seja possível. Por quê? Bom, a maioria deles diz que é devido ao tamanho dos megalodontes. A maioria dos alimentos que eles gostavam de comer vivem em áreas rasas do oceano e não no mar profundo. Especialistas acreditam que se esses animais ainda estivessem vagando por nossas águas, não teria como não sabermos. Eles precisariam vir se alimentar de vez em quando, certo? A comida deles também é a causa mais provável pela qual eles foram extintos. Embora alguns especialistas acreditem que o megalodonte se extinguiu devido a uma queda na temperatura da água do oceano, a maioria dos cientistas sugeriu que a mudança na dinâmica da cadeia alimentar pode ter sido a culpada. Por quê? Porque em algum momento sua principal fonte de alimento diminuiu, os cetáceos misticetos. E, ao mesmo tempo, o número de seus concorrentes naturais, como tubarões predadores menores, como o tubarão branco e outros predadores, aumentaram. O megalodonte viveu neste planeta muito mais do que nós, e há muito tempo, quando ainda nem existíamos. Eles estiveram aqui por quase 70 vezes mais tempo do que nós, humanos modernos, habitando os oceanos por cerca de 20 milhões de anos. O Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos. O megalodonte conseguiu sobreviver por tanto tempo, principalmente devido ao seu tamanho imbatível. Quero dizer, eles poderiam se alimentar de quase tudo no mar na época. Podemos pensar nestes dois como criaturas pré-históricas, mas os megalodontes e os dinossauros nunca coexistiram na Terra. Os dinossauros provavelmente morreram há cerca de 66 milhões de anos. Megalodonte parecem ter surgido um pouco mais tarde. Isso porque os fósseis de megalodonte mais antigos que já descobrimos são da época do Mioceno, que começou há 23 milhões de anos. Até mais, Meg. Tudo bem, você está mergulhando no oceano, observando corais e peixes coloridos, quando de repente, uma enorme sombra aparece logo acima de você. Você olha para cima e vê uma criatura enorme se aproximando. Sua boca parece um abismo escancarado. Relaxe, apenas fique parado e tudo ficará bem. Este Leviatã é um tubarão frade, um dos monstros marinhos assustadores, mas que não é capaz de fazer mal a ninguém. Os tubarões frades são filtradores, assim como as baleias de barbatanas. Eles abrem sua grande boca para engolir o plâncton e nem mesmo têm dentes. É tarde da noite na selva da América Central. Você está na selva para observar pássaros e ouve o bater de asas. Empolgado, você olha atentamente através de seus óculos de visão noturna e avista um de seus piores pesadelos. Não grite, você vai assustá-lo. É um morcego de rosto enrugado, perfeitamente inofensivo, e não está interessado em você. Esses morcegos são frugívoros.
e as rugas em seus rostos permitem que coletem pedaços de frutas e suco para um lanchinho mais tarde. A propósito, seu nome em latim, Centurius Senex, foi em função da sua semelhança com humanos de 100 anos. Caminhando por um parque nacional do Nepal, você decide lavar o rosto no rio nas proximidades. Talvez congele de terror. Um crocodilo está olhando diretamente para você, a não mais do que alguns metros de distância. Ele levanta o focinho acima da água e você expira em alívio. É um gavial. Esses répteis têm um focinho longo e estreito, que lhes permite capturar peixes com eficiência e, ao mesmo tempo, os proíbe de caçar qualquer outro tipo de presa. Embora ainda carnívoros, os gaviais são muito tímidos e irão se afastar ao ver os humanos. No momento, não existem mais do que 1000 desses crocodilianos em todo o mundo. Então, deixe ele em paz, especialmente se for uma fêmea gavial. Você cava no seu quintal e percebe que algo está se movendo na pá. Você dá uma olhada mais de perto e larga a ferramenta horrorizado. Uma pequena criatura parecida com um alienígena hostil está fugindo para alguma toca no chão. Não se preocupe, é apenas uma toupeira nariz de estrela. Essas criaturas têm um focinho peculiar que parece ter sido explodido por dentro. Seus olhos são pequenos e fracos, então a estrela em seu nariz as ajuda muito a se mover e procurar comida. Ela está sempre em movimento, tocando tudo em que os tentáculos podem alcançar, como se fossem minúsculos dedos. Oh, você está se banhando no oceano de novo! Bem, olhe para a direita. Há um verdadeiro tubarão cheio de dentes vindo em sua direção. Não entre em pânico. É apenas um tubarão-touro, ou tubarão cinza. Nada de touro nem tubarão perigoso. É apenas um tubarão comedor de peixes que nada lentamente nos mares e persegue sua presa de vez em quando. Não houve relatos de ataques a humanos, mas ele ainda tem fileiras de dentes afiados. Então não tente tocá-lo, por precaução. Pode parecer calmo, mas você não quer conferir seus dentes. Quer? Ok, do oceano ao deserto. Você está na Austrália e anseia por um pouco de água. Você escolhe um local provável e começa a cavar o chão. Quando tropeça em uma criatura direto das profundezas do fundo do poço, toda coberta de espinhos. Ela olha para você com desconfiança e foge, porque é apenas um diabo espinhoso. Apesar do nome sinistro, este lagarto é inofensivo para os humanos. As protuberâncias semelhantes a chifres na sua pele o protegem contra predadores e aves de rapina. Os espinhos são duros, mas desde que você não os toque, tudo ficará bem. Agora, se você tem aracnofobia, isso não vai acalmá-lo, mas a aranha-chicote ou amblypígio, que você pode encontrar nas Américas do Norte e do Sul, bem como na Ásia e na África, tem mais medo de você do que você deve ter. Diga isso a si mesmo. Essas criaturas de pesadelo não têm ferrões e nem mordem quando ameaçadas. O pior que elas poderiam fazer, e apenas se você as encurralasse, por que você faria isso? É picar você com as patas dianteiras, deixando pequenas marcas de punção no seu dedo. Muitas pessoas até as mantêm como animais de estimação, e elas são bastante afetuosas com seus donos. Pois é. Se você alguma vez topar com uma toca onde tem uma criatura sem pelos e com dentes grandes espiando, apenas não se preocupe e deixe estar. Os ratos toupeira pelados são os gatos pelados canadenses entre os roedores. Eles são parentes próximos dos ratos toupeira, mas não têm pelos. E eles são fascinantes também. Como vivem inteiramente no subsolo, são quase totalmente de sangue frio, mas podem se ajustar a qualquer temperatura externa. E sua pele enrugada e flácida não sente nenhuma dor. Então, alfinetes e espinhos, assim como dentes afiados, não os assustam. Você está mais uma vez perdido na selva, desta vez em Madagascar. Pobre de você! A noite caiu e você busca abrigo, mas quando pensa que encontrou uma árvore adequada para construir uma barraca, você congela de terror. Uma mão negra de dedos longos aparece no galho de uma árvore logo acima de você, e 2 enormes olhos amarelos estão olhando para você. Então, você vê um rosto peludo e percebe que é apenas um parente do lêmure, mais precisamente um aie-aie. Esta criatura é nativa de Madagascar e só sai à noite, então você tem sorte em vê-la. Esse bichinho desempenha o papel de pica-pau nas florestas tropicais. Bate nos troncos das árvores em busca de insetos e usa seus dedos longos e enrugados para alcançar lá dentro. Cansado de ter medo, você busca o caminho de casa, mas seus horrores ainda não acabaram. Há uma grande cobra vermelha e branca em seu caminho. Ela sibila e fica esperando que você se mova. Você acha que é uma cobra coral, um tipo venenoso e muito perigoso,
Você para no meio do caminho e só quando ela finalmente se afasta, você percebe que era, na verdade, uma falsa coral. Elas frequentemente imitam o padrão de cobras venenosas, não apenas da cobra coral, para se protegerem de predadores. Ainda assim, se você não é um especialista em cobras, é melhor manter distância. Ok, esta criatura vai infestar seus sonhos mais sombrios. Milípede gigante africano. É grande, é preto brilhante e tem centenas de patas minúsculas e rastejantes. E, no entanto, se tivesse olhos arregalados, poderia ser até fofo. Talvez seja por isso que tantas pessoas os mantêm como animais de estimação. Isso e porque geralmente vivem até 10 anos. Os milípedes gigantes realmente não podem morder. Sua única defesa é se enrolar em uma bola compacta e secretar um líquido irritante pelos poros de sua pele. Se, por acaso, você tocar nesse líquido, não esfregue nos seus olhos ou nariz, pois ele é bastante desagradável. A aranha Golias, comedora de pássaros, é outro animal de estimação assustador. Não é perigoso para os humanos, apesar de parecer o seu pior pesadelo. É uma das maiores aranhas do mundo e, como o próprio nome indica, às vezes caça pequenos pássaros para se alimentar. Mas eles não fazem parte de sua dieta regular. A aranha prefere vermes e anfíbios. No entanto, certifique-se de não assustá-la. Ela pode picar ou soltar pelos em autodefesa. A picada é semelhante a uma picada de vespa, e os pelos podem causar uma irritação severa na pele. Mas este gigante gentil é muito tímido e irá rastejar para longe ao ver você. Oh, amigo! A outra cobra se aproximando de você, e rápido! Você está prestes a se virar e correr quando vê uma forma corpulenta de 8 patas cortando o caminho da cobra e saltando sobre ela. É outro aracnídeo, e parece ainda mais assustador do que a cobra. É uma aranha camelo. Não é bem uma aranha, nem um escorpião. Essas criaturas pertencem a uma família separada e se tornaram inspiração de muitas lendas urbanas, mas na verdade elas não são venenosas. Claro, elas podem picar e suas mandíbulas são muito poderosas, mas as aranhas camelo não podem fazer muito mais do que isso a um humano. Elas se escondem na areia, em tocas para saltar sobre lagartos invertebrados e, sim, até mesmo cobras desavisadas. E agora, imagine um inseto pílula. Não é exatamente uma beleza, mas como é pequeno, está tudo bem. Mas e se fosse 10 vezes maior? Não, definitivamente não está bem. Mesmo assim, tal criatura existe e é um isópodo gigante. Felizmente, ele se esconde em águas profundas, escuras e frias, então nunca aparecerá no seu quintal. Os isópodos gigantes podem atingir mais de meio metro devido a algo chamado gigantismo do fundo do mar. Essas criaturas que vivem nas profundezas têm que suportar uma grande pressão de água, temperaturas extremamente baixas e comida escassa. Então seu metabolismo fica mais lento. Os isópodos não se movem muito e, na maioria das vezes, ficam apenas esperando até que algum pequeno crustáceo rasteje ao seu alcance para que possam mastigá-lo. E embora pareça um caos de muitas pernas visto de baixo, um isópodo gigante não pode machucar você, mesmo se quisesse. Você pode até acariciá-lo se quiser.